Senhor, aquele rapaz vivia comigo no orfanato. A voz trêmula da empregada rompeu o silêncio dourado do corredor da mansão. As suas palavras pairaram no ar como um eco assombroso, frágil, mas poderoso o suficiente para quebrar a serenidade que a riqueza havia construído. O bilionário Ethan Moreira virou-se lentamente, com o olhar fixo no velho retrato pendurado acima da lareira de mármore. O rapaz na pintura, com aqueles olhos grandes e inocentes, aquele sorriso discreto, não era apenas um estranho do passado. Era idêntico ao irmão que Ethan tinha perdido há mais de 3 décadas. Uma dor aguda brotou em seu peito, do tipo que a memória traz quando volta à tona. A empregada, cujo nome era Amara, uma mulher negra tranquila que havia começado a trabalhar na propriedade apenas 2 semanas antes, estava trêmula, com as mãos agarradas à borda do avental, como se estivesse se segurando. Eu o conhecia, sussurrou ela, com a voz embargada pelo peso da lembrança. Nós chamávamos-lhe Daniel no orfanato. Ele nunca falava da sua família, mas costumava dizer que tinha um irmão mais velho, um irmão que o chamava de meu pequeno campeão. Ethan prendeu a respiração. O ar parecia ficar mais denso, o tempo dobrava-se sobre si mesmo, enquanto os ecos das risadas da infância e as notas do piano da mãe voltavam à sua mente. Durante anos, ele enterrou a dor, fingindo que o sucesso poderia preencher o vazio deixado pelo rapto do seu irmão. Mas agora, enquanto as palavras de Amara assentavam como pó sobre o seu coração, Ethan compreendeu que não era coincidência. O passado tinha o encontrado novamente na voz de uma mulher que se lembrava do que o mundo tinha escolhido esquecer. O olhar de Ethan permaneceu no retrato muito depois das palavras de Amara se terem desvanecido no silêncio. Os olhos pintados do rapaz pareciam segui-lo, acusando, implorando, lembrando. Durante 30 anos, Ethan viveu com aquele mesmo olhar gravado na sua alma. O seu irmão mais novo, Léo, desaparecera quando tinha apenas 4 anos, raptado numa manhã de domingo ensolarada no parque da cidade. Ethan ainda se lembrava do grito, aquele que rasgara a garganta da sua mãe quando ela percebeu que o seu bebê tinha desaparecido. A sua família já fora perfeita. O seu pai, um advogado perspicaz com um coração terno. A sua mãe, uma professora de música gentil, que enchia a casa com o som das teclas e o cheiro de chá de jasmim. E então Léo desapareceu. E tudo o que era belo no mundo deles ficou em silêncio. A busca durou meses. Sirenes da polícia, manchetes de jornais, entrevistas que se transformaram em sussurros e depois em silêncio. O caso esfriou, o rastro desapareceu e com ele, o calor da família. A sua mãe murchou lentamente, as mãos ainda pairando sobre as teclas do piano que não mais emitiam som. O pai dele enterrou-se no trabalho, o seu amor pela justiça tornando-se frágil e vazio. E Ethan, com apenas 8 anos na altura, ficou com uma promessa que sussurrou ao vento. Vou encontrar-te, Léo. Juro que vou trazer-te para casa. Mas as promessas feitas na infância têm uma maneira cruel de se tornarem fantasmas. Com o passar dos anos, Ethan construiu muros. Primeiro com ambição, depois com fortuna. Tornou-se um homem cujo nome abria portas e silenciava salas. No entanto, dentro dele, havia sempre aquela pequena voz trêmula de um menino a chamar pelo irmão. E agora ali estava ele, de pé no corredor ecoante da sua mansão. Um monumento a tudo o que tinha conquistado e a tudo o que tinha perdido. Os candelabros dourados, os pisos de mármore, o vasto vazio, todos zombavam dele com a sua perfeição. Nenhuma riqueza poderia apagar o som do choro de uma mãe ou o peso de uma cadeira vazia à mesa da família. Amara observava-o da porta. Os seus olhos estavam cheios de algo que Ethan não via há anos. Empatia que não era piedade. Ela parecia entender, sem palavras, que a sua fortuna não tinha sido construída com base no triunfo, mas sim na dor disfarçada de sucesso. Algumas perdas, disse ela suavemente, quase como se falasse para si mesma, não desaparecem com o tempo. Apenas aprendem a vestir fatos. Ethan virou-se para ela, os cantos da boca apertando-se enquanto exalava. As palavras dela atingiram-no mais profundamente do que ela poderia imaginar. Pela primeira vez em décadas, a fortaleza em torno do seu coração rachou. Através dela, o eco fraco de uma nota de piano pareceu retornar, trêmulo e incompleto, como uma memória à espera de ser tocada novamente. Na manhã seguinte, Ethan encontrou Amara novamente em pé sob o retrato.
As suas mãos escuras estavam firmemente cruzadas diante do avental, os olhos brilhando com algo entre medo e fé. A luz do inverno penetrava pelas janelas altas, pintando um suave tom dourado sobre o rosto dela, enquanto falava, a voz trêmula como uma confissão há muito guardada na escuridão. Senhor, o menino naquela foto. Ela começou baixinho. Eu o conhecia por outro nome. Chamávamos-lhe Daniel. Ele viveu comigo no orfanato Cicente até aos 14 anos. Ethan parou no meio do passo. O som do seu batimento cardíaco preencheu o silêncio entre eles. Daniel, ele repetiu, como se testasse a palavra contra a memória. Amara acenou com a cabeça. Ele costumava dizer que tinha sido tirado de uma família rica, que o seu irmão o chamava de meu pequeno campeão. Ninguém acreditava nele. Diziam que era um sonho que uma criança inventava para sobreviver. Mas a sua voz falhou. Eu acreditava nele. A garganta de Ethan apertou-se. As palavras meu pequeno campeão atingiram-no como um raio através da névoa dos anos. Era assim que ele chamava Léo sempre que jogavam futebol no jardim. Os joelhos fraquejaram-lhe e agarrou-se à borda de uma cadeira próxima, enquanto as paredes à sua volta pareciam desfocar-se na memória. O que lhe aconteceu? Sussurrou ele. Amara engoliu em seco. Ele foi levado para o orfanato aos 6 anos. Disseram que os pais dele tinham morrido num acidente de carro, que ele não tinha parentes, mas ele nunca parou de desenhar a mesma casa, o mesmo piano. Ele dizia que um dia o irmão dele o encontraria. As palavras dela caíram como gotas de chuva num coração seco. Ethan viu tudo. A mão trêmula do menino segurando um lápis de cera, esboçando uma casa da qual mal se lembrava, sussurrando um nome em que ninguém acreditava. Ele estava tão perto, escondido à vista de todos, enquanto o mundo seguia em frente. Os olhos de Amara se encheram de lágrimas. Então, um dia, ele desapareceu. Depois de uma briga no orfanato, ele fugiu. Nós o procuramos por semanas, mas ele tinha sumido. A respiração de Ethan ficou superficial, a dor no peito agora insuportável. Ele voltou-se para o retrato novamente, traçando o contorno do rosto do menino com dedos trêmulos. Todos esses anos, murmurou ele. Ele estava vivo. Ele estava à espera. Amara aproximou-se, sua voz quebrando em um sussurro. Às vezes, Senhor, o passado não morre. Ele apenas se esconde até que alguém seja corajoso o suficiente para olhar. Ethan fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, o peso da esperança voltou. Frágil, trêmulo, mas vivo como um batimento cardíaco fraco sob a poeira de anos esquecidos. Naquela noite, Ethan não dormiu. A mansão, normalmente silenciosa e organizada, parecia assombrada por ecos. Ele não conseguia mais ignorar o riso de uma criança, o tilintar das teclas do piano, o farfalhar do vestido de seda da sua mãe enquanto ela sussurrava o nome de Léo na escuridão. Ele vagou de quarto em quarto, procurando não por conforto, mas por vestígios do menino que outrora enchia a casa de alegria. Cada fotografia, cada sombra parecia fazer a mesma pergunta. Por que não continuaste a procurar? Ao amanhecer, ele tomou a sua decisão. Quando Amara chegou naquela manhã, encontrou Ethan parado ao lado da grande escadaria, com o casaco na mão, a determinação gravada profundamente nas linhas do seu rosto. Vamos para a Salvente, disse ele simplesmente. Se Daniel estava lá, preciso ver. Dirigiram durante horas pelo campo até a estrada se estreitar, transformando-se num caminho sinuoso, ladeado por árvores de jacarandá. O orfanato ficava no final, cansado e cinzento, com as paredes rachadas pelo tempo, mas ainda guardando o riso fraco de crianças que já se foram há muito tempo. Uma freira idosa atendeu a porta, com o nome bordado numa etiqueta desbotada. Irmã Magdalena, quando Ethan lhe mostrou o retrato, o rosto dela empalideceu. Meu Deus, sussurrou ela, é o Daniel. Lembro-me dele. Um menino calado, sempre a desenhar, sempre à espera junto ao portão ao pôr do sol. As suas mãos tremiam enquanto pegava na fotografia. Ele costumava dizer-nos que alguém viria buscá-lo. Pensávamos que era apenas uma fantasia. A voz de Ethan mal se mantinha firme. Sabe como ele veio para cá? A freira hesitou. Ele foi trazido por uma mulher que dizia ser assistente social do Estado. Ela tinha documentos, certidão de nascimento, certidões de óbito dos pais dele. Tudo parecia oficial. Ela fez uma pausa, com uma expressão de vergonha no rosto. Mas os documentos eram falsos. Descobrimos tarde demais. Um arrepio percorreu Ethan. Todas as perguntas sem resposta, os becos sem saída, o silêncio,
De repente se alinharam numa verdade cruel. Léo não tinha desaparecido no nada. Ele tinha sido escondido atrás de documentos falsos, perdido num sistema que nunca olhou duas vezes. A Mara estava ao lado dele, com os olhos brilhantes. Ele estava aqui, Ethan, tão perto todos estes anos. Ele cerrou os dentes, a voz a falhar. Eles tiraram-no de nós, e o mundo simplesmente seguiu em frente. A irmã Magdalena colocou uma mão frágil sobre a dele. Às vezes, disse ela suavemente, a graça dá-nos uma última oportunidade de encontrar o que foi roubado. Ethan olhou pela janela do orfanato, onde a luz da manhã rompia as nuvens. Pela primeira vez, ele sentiu essa chance despertar dentro dele uma promessa renascida. A busca não era mais por um encerramento, era por redenção. A irmã Magdalena os conduziu por um corredor estreito que cheirava vagamente a poeira e orações antigas. O chão rangia sob os seus passos enquanto a luz do sol entrava pelas janelas rachadas, iluminando murais desbotados pintados por crianças que já se foram há muito tempo. Quando chegaram ao seu pequeno escritório, ela abriu uma gaveta e cuidadosamente retirou uma pasta de couro gasta. Ele deixou algo para trás, disse ela com a voz trêmula de reverência. Dentro da pasta havia uma única folha de papel amarelado, amarrotada, frágil e a tremer nas suas mãos, como se tivesse o seu próprio batimento cardíaco. Ethan estendeu a mão com dedos trêmulos. Quando a desdobrou, o tempo pareceu parar. O desenho era simples, quase infantil, mas incrivelmente familiar. Uma grande casa com era a trepar pelas paredes, um piano junto a uma janela ensolarada e dois rapazes de mãos dadas no jardim. Por baixo, escritas em letras irregulares e inocentes, estavam as palavras: o meu nome é Léo Moreira. Um dia, o meu irmão irá encontrar-me. A sala ficou em silêncio. Ethan olhou para a página como se ela pudesse respirar. A sua garganta apertou-se, a sua visão ficou embaçada. O ar à sua volta ficou denso com as memórias do riso da sua mãe, enquanto ensinava Léo a tocar piano. O seu pai levantando os dois no ar, prometendo que o mundo nunca poderia separá-los. No entanto, isso aconteceu. A Mara pressionou uma mão trêmula contra a boca, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas escuras. Ele desenhou a sua casa, sussurrou ela. Ele nunca o esqueceu. Os joelhos de Ethan quase cederam. Ele afundou numa cadeira, segurando o papel contra o peito, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Ele estava vivo, murmurou. Ele se lembrava. Ele continuou esperando. Por um momento, os três ficaram sentados em silêncio, o bilionário, a empregada e a freira unidos pela fé de uma criança que havia sobrevivido à crueldade do mundo. A irmã Magdalena enxugou os olhos. Ele disse que daria isto à pessoa que viesse perguntar por ele. Ele acreditava que o seu irmão encontraria o caminho. Ethan olhou para cima com o rosto pálido, mas resoluto. Então é exatamente isso que farei, disse ele com a voz embargada, mas cheia de fogo. Vou encontrá-lo, não importa quanto tempo leve. Dobrou o desenho cuidadosamente, como se fosse uma escritura sagrada, e colocou-o no bolso do casaco. O papel era leve, mas parecia carregar o peso de uma promessa finalmente despertada. Ao sair para a luz do sol, Ethan quase podia ouvir uma melodia fraca de piano, flutuando ao vento, incompleta, à espera da sua nota final. Naquela noite, de volta à mansão, Ethan colocou o frágil desenho ao lado do velho retrato de Léo. As duas imagens, uma nascida da arte e a outra da memória, pareciam encarar-se através das décadas, sussurrando a verdade que o mundo tentara enterrar. Durante horas, ele ficou sentado diante delas em silêncio, a sua mente ecoando o mesmo pensamento. Ele estava aqui, ele estava vivo, e eu não conseguia encontrá-lo. Mas a dor, quando encontrada com o amor, pode transformar-se em propósito. Na manhã seguinte, Ethan começou a agir. Contactou investigadores privados, vasculhou registros públicos e reabriu todos os arquivos que a polícia há muito havia encerrado. Chamou Amara ao seu escritório, espalhando documentos pela mesa, mapas, documentos de adoção, certidões de óbito, todos repletos de discrepâncias. Todas as pistas não levam a lugar nenhum, murmurou exausto, suavizando a voz. Amara, ao lado dele, estudou um dos registros do orfanato. Não é a lugar nenhum, disse gentilmente. Apenas não o suficiente ainda. A sua certeza tranquila deu-lhe força. Juntos,
Seguiram um rastro de datas e nomes que traçavam um mapa vago pelo país. Por fim, surgiu uma pista, um registro hospitalar de anos atrás com o nome Daniel Lucas Moreira, 17 anos, internado após ser encontrado ferido numa estrada deserta. O pulso de Ethan acelerou. Conduziram por horas até as luzes da cidade desaparecerem nas colinas tranquilas de Belo Horizonte. No hospital, um médico idoso e cansado recebeu-os na sala de arquivos. Quando Ethan mostrou a fotografia de Léo, os olhos do médico arregalaram-se. Lembro-me desse rapaz, disse ele suavemente. Calado, talentoso, sempre a desenhar. Ele não tinha memória de quem era. Depois de recuperar, disse que precisava de visitar um antigo orfanato em São Vicente. E depois desapareceu. Ethan sentiu o mundo inclinar-se debaixo dele. Ele voltou. Ele sussurrou as palavras quase como uma oração. Ele voltou para nos encontrar. Eles voltaram a São Vicente antes do nascer do sol. O orfanato estava vazio agora, abandonado à era e ao silêncio. Lá dentro, o ar estava pesado com os fantasmas do riso e da perda. Ao entrarem no dormitório em ruínas, Amara congelou, com o olhar fixo numa parede coberta de rabiscos esbatidos. Ethan, ela sussurrou. Ele virou-se. E lá estava. Entre as marcas desbotadas, uma frase estava clara, gravada pela mão trêmula de uma criança. Voltei, mas ninguém estava à minha espera. As palavras atingiram Ethan como uma lâmina feita de tristeza. Ele pressionou a palma da mão contra a parede, tremendo. Ele esteve aqui, sussurrou. Ele voltou para casa, e nós não estávamos. As lágrimas de Amara caíram silenciosamente. Mas agora estás, disse ela. E quando a primeira luz do amanhecer invadiu as janelas partidas, Ethan jurou ao silêncio que desta vez, não deixaria o seu irmão desaparecer na história novamente. Durante dias após encontrar a mensagem na parede, Ethan não conseguiu dormir. As palavras "eu voltei", mas ninguém estava à espera ecoavam na sua cabeça como uma ferida que se recusava a fechar. Elas seguiam-no para todos os cômodos da mansão, para cada batida do seu coração. Cada vez que olhava para a cadeira vazia ao lado do piano, imaginava Léo sentado ali, com as pequenas mãos apoiadas nas teclas, à espera de um irmão que nunca chegou. Mas a dor já não era suficiente. Ethan transformou-a em ação. Contratou uma equipe de investigadores internacionais, vasculhando décadas de arquivos perdidos e sepulturas sem identificação, rastreando todos os Daniel, todos os meninos órfãos que desapareceram do sistema. Durante meses, a busca levou apenas a becos sem saída, até que uma noite, uma chamada quebrou o silêncio. O Sr. Moreira, o investigador principal, disse: "Encontramos um registro. Um homem chamado Lucas Daniel Moreira foi admitido num abrigo em Minas há 15 anos. Era um artista de rua que costumava pintar retratos de crianças. Os locais chamavam-no de pintor silencioso." Ethan prendeu a respiração. O mundo pareceu desacelerar ao seu redor, onde, numa pequena cidade montanhosa chamada Sara Azul, ele ainda mora, dizem. Em poucas horas, Ethan e Amara estavam na estrada, o carro deles cortando a paisagem rural enevoada como um pulso do destino. Quando chegaram, a cidade estava cheia de cor, um pequeno mercado repleto de risadas, o cheiro de café torrado, o zumbido da vida. Então Amara parou de andar. "Ethan", ela sussurrou com a voz trêmula. "Olha, debaixo de um toldo às riscas, um homem estava sentado num cavalete a pintar o retrato de uma menina. As suas roupas eram simples, a barba curta, os olhos concentrados e calmos, mas havia algo inconfundível no seu rosto, na curva do seu queixo, na suavidade do seu olhar." O corpo de Ethan congelou. "É ele." Amara aproximou-se primeiro. A sua voz era quase um sussurro. "Daniel." O homem olhou para cima, a confusão a passar pelos seus olhos antes que o reconhecimento começasse a surgir como a luz do sol a romper as nuvens. "Amara", sussurrou ele. Então o seu olhar mudou para Ethan. O mundo parecia ter parado. Ethan deu um passo à frente, a sua voz a falhar sob o peso de 30 anos, Léo. As mãos do homem tremiam enquanto Ethan tirava um desenho dobrado do bolso do casaco. O mesmo do orfanato, agora desbotado pelo tempo. "Você se lembra disso?" Quando os olhos de Léo pousaram nele, algo dentro dele se abriu. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. "Eu costumava sonhar com esta casa, aquele piano.
Ele pressionou a mão trêmula contra o peito. E com você? A voz de Ethan tremia enquanto ele se aproximava dele. Você está em casa agora, pequeno campeão. E ali, no meio da praça movimentada, dois homens adultos caíram nos braços um do outro. Irmãos separados pelo destino, reunidos pela fé e curados por um amor que se recusou a morrer. A multidão parou, observando em silêncio, como se testemunhasse um milagre que o próprio tempo esperara para realizar. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava suavemente pelas janelas altas da mansão Moreira, banhando os corredores outrora silenciosos com um calor dourado que não sentiam há décadas. Durante anos, aquelas paredes ecoaram com a ausência. Mas agora elas guardavam risadas, frágeis no início, como algo recém-renascido. Léo moveu-se lentamente pelos corredores, seus dedos roçando a madeira polida, parando para estudar fotografias emolduradas de uma infância da qual ele mal se lembrava. Cada rosto, cada canto familiar parecia desvendar uma memória há muito enterrada sob os escombros da dor. Amara seguiu-o silenciosamente, observando-o parar diante do piano. O piano de sua mãe, intocado por 30 anos. O pó brilhava à luz do sol quando Léo levantou a tampa e pressionou uma única tecla. A nota vibrou no ar, crua e bela, como uma voz que encontrava o seu caminho de volta após uma vida inteira de silêncio. Ethan ficou parado na porta com os olhos úmidos. "Lembras-te disto?" perguntou ele suavemente. Léo sorriu levemente. "Não com a minha mente", sussurrou ele, "mas o meu coração nunca esqueceu." Nos dias seguintes, eles tentaram preencher os anos que lhes tinham sido roubados. As noites se estendiam longas e cheias de conversas, algumas palavras ditas, outras compartilhadas através de olhares silenciosos. Léo falou do orfanato, das freiras bondosas, da fome e do frio, da dor da espera. Ethan contou-lhe sobre a busca interminável, a culpa e a promessa que o mantiveram vivo. Amara sentou-se com eles, a sua presença uma constante gentil, a ponte entre o passado quebrado e o presente de cura. Numa tarde, enquanto Ethan organizava cartas antigas da família, encontrou um envelope, com o papel amarelado e macio. A caligrafia da sua mãe estava escrita na frente. "Para os meus filhos, se um dia estiverem juntos novamente." Com mãos trêmulas, lhe abriu o envelope. Se o destino trouxer Léo de volta, ela havia escrito: "Diga a ele que o piano ainda espera. Diga a ele que o amor nunca esquece." Ethan passou a carta para o irmão. As lágrimas de Léo caíram livremente, brilhando no papel frágil. Ela sabia que ele sussurrou. Naquela noite, os dois irmãos sentaram-se diante do piano. Ethan tocou as primeiras notas da Nocturna de Schopenhauer, a favorita da mãe, hesitante, imperfeita. Então Léo juntou-se a ele, incerto, mas cheio de saudade. A melodia elevou-se e encheu a mansão, passando pelas vigas até ao jardim, levando consigo todas as palavras que eles nunca tinham conseguido dizer. Amara ficou à porta, com lágrimas brilhando sob o seu sorriso. Pela primeira vez em 30 anos, a casa não era mais assombrada pela perda. Estava viva novamente com a memória, o perdão e o som silencioso do amor, encontrando seu caminho de volta para casa. Os dias se transformaram em semanas, e pela primeira vez em décadas, a mansão Moreira começou a parecer um lar novamente. No entanto, por baixo da alegria do reencontro, Ethan sentiu que havia uma verdade final que não havia sido dita, uma peça que faltava na história de como seu irmão havia sido levado. A pergunta assombrava-o até tarde da noite. Quem roubou a vida de Léo e por quê? Ele encontrou a resposta numa tarde, enquanto vasculhava uma caixa de relatórios policiais antigos e documentos do orfanato. Enterrado entre papéis desbotados estava um nome: Teresa Var, a mulher que entregou Léo ao orfanato com documentos falsos. As suas mãos tremiam enquanto lia as notas rabiscadas na margem. Ex-enfermeira em hospitais privados, demitida sob suspeita de tráfico de crianças. O peito de Ethan apertou-se. Durante 30 anos, a justiça ficou enterrada sob a burocracia e a indiferença. Ele poderia ter buscado vingança. O bilionário que havia nele tinha os meios, o poder. Mas, ao olhar para o jardim, onde Léo desenhava tranquilamente sob o sol da tarde, ele sentiu uma convicção diferente tomar raiz. A vingança não os curaria. A redenção talvez sim. Naquela noite, Ethan sentou-se com Amara e Léo no escritório.
o suave crepitar da lareira envolvendo o silêncio com calor. Encontrei a mulher que te levou, disse ele finalmente, com voz calma, mas firme. Léo olhou para cima, sem expressão de raiva ou medo, apenas cansado, como se o peso do conhecimento já tivesse sido carregado por muito tempo. O que vais fazer? Perguntou Amara gentilmente. Ethan olhou para as chamas. Nada. O passado já a castigou. O que importa agora é o que fazemos com o tempo que ainda temos. Dessa decisão nasceu algo maior do que qualquer um deles. Em poucos meses, Ethan criou a Fundação Helena em homenagem à mãe deles. A sua missão era encontrar crianças desaparecidas, apoiar orfanatos e restaurar famílias destruídas pela negligência e pela ganância. Léo desenhou o logótipo. Uma imagem simples e bonita de dois meninos de mãos dadas diante de um piano, com a luz do sol a incidir atrás deles. Na inauguração da fundação, o salão encheu-se de repórteres, assistentes sociais e famílias que já haviam sentido o mesmo vazio que Ethan e Léo conheciam tão bem. Em pé no palco, a voz de Ethan tremia enquanto ele falava. Esta história começou com uma promessa. Um irmão que jurou encontrar o outro e uma mulher cujo coração manteve essa memória viva. Hoje transformamos a dor em propósito. Leo deu um passo à frente colocando a mão no ombro de Ethan. O amor nos encontrou, disse ele suavemente, mesmo depois de o mundo ter tentado levá-lo embora. Na primeira fila, Amara chorava baixinho, com o coração cheio. E enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, Ethan olhou para a pintura dos dois meninos atrás deles, os mesmos rostos que antes haviam sido separados pelo tempo. Agora reunidos na esperança, pareciam sorrir como se dissessem que a música finalmente tinha encontrado o seu final. Quando os aplausos se dissiparam e a multidão se dispersou lentamente, Ethan ficou sozinho no grande salão, com o olhar fixo no retrato que outrora tinha dado início a tudo. O rapaz de olhos inocentes, o símbolo de tudo o que tinha perdido. E finalmente reencontrado. O mesmo retrato agora estava pendurado ao lado da pintura mais recente de Léo. Dois irmãos em pé diante de um piano, as mãos entrelaçadas, a luz do sol espalhando-se por seus rostos. Pela primeira vez na vida, Ethan não sentiu vazio, nem eco de culpa, apenas paz. Leo juntou-se a ele em silêncio. É estranho, disse ele, sorrindo entre lágrimas. Depois de tudo o que nos foi tirado, parece que o universo estava apenas esperando que encontrássemos o caminho de volta. Ethan acenou com a cabeça, a voz baixa. Talvez o amor não desapareça, Leo. Ele apenas espera pelo momento em que estamos prontos para nos lembrarmos dele. Atrás deles, Amara observava em silêncio, o coração cheio. Aos seus olhos, o reencontro deles não era apenas o fim de uma história. Era o início da cura para todos que já perderam alguém e ousaram continuar acreditando. O piano no canto brilhava sob a luz suave. Quando Ethan tocou as teclas, a melodia surgiu suave, indulgente, eterna. A mansão, outrora um monumento de silêncio, agora cantava com vida novamente. Às vezes, a vida nos separa para que o amor possa nos ensinar o que realmente importa. Não é a riqueza nem o poder, mas a coragem de perdoar, de procurar e de acreditar que o tempo não pode enterrar o amor que estava destinado a retornar. Se esta história tocou o seu coração, conte-nos nos comentários qual parte o emocionou mais. Partilhe-a com alguém que precise de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever, porque mais histórias de amor, perda e redenção estão à espera para lembrá-lo de que, mesmo no silêncio, o coração nunca para de se lembrar.